Legal. Pessoal, boa tarde. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, e essa é uma oportunidade muito boa que a gente gostaria de aproveitar para apresentar o trabalho de alguns anos que nós temos desenvolvido dentro da Seminis, no Brasil, que são os resultados que nós tivemos com nossos porta-enxertos novos, Gungang e SBTX6258. Eu sou Jorge Hasegawa, sou da área de desenvolvimento de mercado da Seminis, e juntamente com Carlos Schor, que é RTV do sul do Brasil e do estado do Mato Grosso, irei apresentar informações importantes sobre esses dois novos lançamentos, que são os porta-enxertos para tomate Gungang e SBTX6258. Tá ok, então, perfeito, pessoal. Nós estamos aqui no segundo slide, e um ponto importante que a gente gostaria de comentar com vocês, e isso daqui já é parte da reputação da Bayer Vegetable Seeds, é que nós temos uma excelência global e maestria dentro da tecnologia de porta-enxertos para tomate já há muitos anos. Então, quando se fala em porta-enxertos de tomate, em nível global, nós estamos falando da marca De Ruyter, hoje que desenvolveu vários materiais para ambiente protegido, especialmente para vigor. E no Brasil nós temos dois materiais que nós trabalhamos há um certo tempo, que é o Multiforte e o Maxiforte, que são materiais que apresentam a reputação de serem conhecidos como alguns dos mais estáveis dentro do mercado. Tá? Multiforte apresenta um equilíbrio muito bom entre porta-enxerto e cavaleiro, e Maxiforte como material bastante consagrado para ambiente protegido. Tá? Então, assim, dentro dessa tecnologia de porta-enxertos, nós já temos uma reputação já há um certo tempo. Né? E sobre porta-enxertos, é importante lembrar alguns avanços que nós tivemos dentro da tomaticultura nacional nos últimos anos, que foram esses impactos positivos da introdução da tecnologia em condições de campo aberto, tá? Nessa safra de 2018 e 2019, nós tivemos avanços inegáveis dentro da tecnologia de porta-enxerto para campo aberto, tá? O que não é bastante comum quando a gente fala em porta-enxerto. Legal, pessoal, esse slide mostra exatamente alguns trabalhos da marca De Ruyter em porta-enxertos, que é uma grande reputação que a Bayer Vegetable Seeds tem ao longo das décadas, né? Desenvolvendo porta-enxertos para ambiente protegido, tá? Alguns deles com excelente vigor, como o DR0141TX, que apresenta essa possibilidade de colheitas ao longo dos meses, né? Que são chamados de long crops, ou colheitas um pouco mais longas. Tá? Vou pedir para passar para o próximo slide, Carlos. Então, pessoal, esses foram alguns dos resultados impressionantes da introdução da tecnologia de porta-enxertos em campo aberto. Esses foram alguns trabalhos que foram desenvolvidos em São Paulo, especialmente para combate e manejo integrado da murchadeira causada por Ralston e Solanacearum, né? Próxima, Carlos. Legal. Eu acho que agora sim a transição está boa, Carlos, porque está indo muito rápido, tá? Está indo muito bem. Então, legal. Pessoal, não sei se vocês perceberam o que eu falei para vocês agora, a gente está falando de enxertia de tomate para campo aberto. E assim, não sei se vocês perceberam também que nós somos praticamente o único país no mundo, globalmente falando, que se atreveu a enxertar tomate para campo aberto, sabe? Então, assim, certamente o alemão ficaria assustado, como você viu na foto aqui, o espanhol também, pensando, nossa, os brasileiros estão loucos, porque como é que justifica enxertar para campo aberto? Então, isso é um grande mérito da tomaticultura nacional, de se atrever a colocar materiais enxertados em campo aberto, que não é comum dentro da tomaticultura global. Tá? Então, assim, já é um grande mérito que vale muito a pena a gente destacar. Tá? Próximo, Carlos. Legal, pessoal. E uma grande iniciativa que nós temos hoje dentro da Bayer Vegetable Seeds, tá? Dentro da nossa marca Seminis, é esse grupo que nós constituímos, que são chamados de embaixadores Seminis, tá? Para a tecnologia de porta-enxertos. Vocês sabem que sugerir porta-enxerto para campo aberto, na verdade, assim, traz uma complexidade muito grande para o negócio, porque, puxa vida, campo aberto, assim, as variáveis que a gente tem para manejar são gigantescas. Então, nós temos um grupo chamado Embaixadores Seminis, é o grupo com o qual vocês podem e devem contar, tá? Quando se trata da tecnologia de porta-enxertos, tá? O principal ponto que a gente busca é a gestão responsável da tecnologia de porta-enxertos, tá? Quer dizer, nós precisamos ter um gerenciamento da efetividade dos porta-enxertos de acordo com as diferentes necessidades, né? Nós também temos o compromisso de geração e compartilhamento de conhecimentos e soluções integradas, tá?
Outro ponto importante dentro da tecnologia de porta-enxertos é a necessidade de qualificação e tecnificação do setor, tá? Não basta simplesmente lançar a tecnologia e deixar como ela está, tá? E o ponto importante é a busca constante de soluções customizadas, porque a gente entende que cada realidade tem uma necessidade diferente, tá? Então, assim, sempre que vocês encontrarem esse símbolo de embaixadores Seminis, eu asseguro que vocês podem e devem contar, tá? No que diz respeito à gestão responsável de produtos e também ao direcionamento técnico desse nosso portfólio de porta-enxertos para campo aberto e também para ambiente protegido. Por que não, né? Carlos, por favor, próximo slide. Legal, pessoal. E outro ponto importante também, que faz parte dessa iniciativa de embaixadores, e também já é um trabalho que a gente tem feito constantemente, é a comunicação em torno da tecnologia de porta-enxertos, tá? Então, esses materiais estão disponibilizados na internet, dentro do nosso site, tá? E eu recomendaria que vocês baixassem, imprimissem, lessem, porque são trabalhos bastante interessantes, tá? O primeiro fala sobre o manejo de enxergar em campo aberto, porque vocês sabem, não basta apenas enxertar, é necessário um manejo técnico, tá? E o segundo é um artigo bastante interessante sobre a murcha bacteriana, tá? Que explica exatamente o que é a murcha bacteriana e como manejar, tá? E traz também alguns itens importantes que dizem respeito à complexidade da bactéria, tá? Então, assim, eu gostaria de, na verdade, é um convite muito grande para que vocês imprimam, entrem no nosso site, imprimam e leiam um pouco esses artigos que nós disponibilizamos, tá? Carlos, agora é com você sobre o portfólio Seminis, tá? Muito obrigado. Beleza, obrigado, Jorge. Então, pessoal, boa tarde. Meu nome é Carlos Schor, eu sou aqui do Rio Grande do Sul. Eu sou RTV da região Sul e Mato Grosso do Sul. Estou muito feliz aqui agora para poder compartilhar com vocês alguns dos resultados feitos nos últimos anos em cima de porta-enxerto. Reforçando mais uma vez o que o Jorge já disse, que a Seminis de Ruyter é líder mundial nesse segmento. Então, a gente tem muita firmeza e muita segurança ao falar desses materiais. Tem muito estudo sobre eles e, principalmente, muito trabalho em cada uma dessas regiões a qual a gente vai abordar com a enxertia. Pessoal, a enxertia é uma realidade muito forte hoje a nível de Brasil. A importância dela, no início, sempre é muito discutida, porque acaba sendo um investimento a mais para o produtor, acaba sendo um input financeiro que o produtor sabe que é alto, e realmente é. Porém, quando a gente vê fotos, como há pouco o Jorge passou para nós aí, com um stand de plantas muito variado, enfim, muitas plantas faltando, a gente não consegue quantificar quanto adubo, quanto defensivo que está indo fora naquelas linhas onde faltam as plantas, além de termos queda na produtividade, é claro, né? Então, esse investimento na enxertia, ele não é tão grande quanto parece. Ele só impacta mais porque é no início. Se fosse na metade do ciclo, se fosse um investimento a mais nutricional, um investimento a mais em relação à fitossanidade, ele seria desconsiderado. Então, eu quero fazer esse apelo, pessoal. A enxertia está aí na porta da nossa casa, é uma necessidade já em muitas regiões. Infelizmente, vai vir a ser ainda uma realidade em outras, porque cada vez temos menos solos propícios para tomate de cultura e livres de doenças, né? Então, o porta-enxerto vai acabar sendo a tecnologia que nos possibilita a utilização de solos por mais tempo e de forma mais correta. Ok? Pessoal, eu vou falar um pouco do portfólio Seminis e depois eu vou chegar ao ponto principal, o porquê que nós estamos aqui também, que é dos nossos 2 lançamentos de porta-enxerto deste ano. Beleza, pessoal? Então, acredito que grande maioria de vocês já conheçam o portfólio da empresa, mas a gente vai rapidinho só comentar um pouco sobre os materiais. O primeiro deles, o Xinchongang, material hoje, um dos materiais mais conhecidos e vendidos a nível de Brasil, tá? É um material generativo, tá? É um material que lhe transmite o vigor do cavaleiro, que é muito interessante porque ele causa, então, muito equilíbrio de planta, ok? Ele tem um pacote de resistências muito interessante, ele tem ali TOMV, ele tem Haustonia num nível muito alto, tá? A tolerância dele para Haustonia é excepcional, excepcional. É hoje, na nossa região aqui do Rio Grande do Sul, o material que mais resiste a Haustonia no seu cultivo, beleza? Tem resistência às fusariums também, verticilliums e aos nematóides de galha, beleza? Como segundo material, eu vou apresentar o Multiforte. Só comentar rapidinho que esse é o material hoje no Rio Grande do Sul, que é um dos mais cultivados. Ele é muito utilizado em estufas,
e aos poucos ele vem sendo também conduzido em áreas de campo aberto por um detalhe bem específico, que é um dos motivos que eu vou apresentar dentro de um outro material que eu vou falar depois, que é o Gungang. Mas eu já vou chamar a atenção para esse detalhe agora. Esse PL que tem ali nas resistências do Multiforte era a resistência à pironoqueta, tá? A raiz corticosa ou raiz rosada. E o material ele tem altíssima tolerância a esse problema. Então, eu vou só dar uma passadinha nas resistências que tem o Multiforte. Então, ele tem também o TOMV, tem o Fusarium 1, 2, 3, tem a raiz corticosa e tem Verticillium 0 e 1, desculpa, Verticillium, e tem os nematóides também, beleza? E agora eu vou falar do vigor entre esses dois. Como eu disse, o Xinxiongang transmite o vigor do cavaleiro. O Multiforte, ele já tem um vigor bem alto. Ele chega aí nas estufas aí com um crescimento muito forte. Ele tem um potencial de encher o fruto naquela ponteira que dá às vezes 7, 8 até 9 metros de rama. Enfim, consegue ter uma força de nutrição muito forte e faz com que o produtor tenha uma ponteira bem interessante mesmo. Ele acaba não sofrendo tanto em épocas de calor e estresse de frio, pelo fato de ser muito vegetativo e o sistema radicular bem agressivo, beleza? O Maxiforte também continua no nosso portfólio. Esse é um material extremamente vegetativo, com um poder de vigor muito alto, muito utilizado e recomendado para estufas e vasos, ok? Também indicado para as principais doenças de solo, né, que são o TOMV, Fusarium 1 e 2, a PL ele tem também, que é a raiz corticosa, a Verticillium e os nematóides. Beleza, pessoal? Então, a gente viu o Xinxiongang, que é altamente resistente à Austônia, que é um dos principais problemas, e tem o vigor do cavaleiro. Viu o Multiforte, que tem um alto vigor e tem resistência à PL, que é a pironoqueta, a raiz corticosa, e tem o Maxiforte, que é altíssimo vigor, aí sim, e tem também resistência à pironoqueta, a raiz corticosa. E agora, pessoal, chegou um momento bom, um momento de falar sobre os novos materiais, tá? Eu já vou passar o slide aqui. E quando a gente fala de enxerto, e enxertia e porta-enxerto, sempre são necessários alguns cuidados. Então, quem tiver um tempo, depois entra lá na página da Seminis e busca lá por um vídeo institucional muito bacana que a Seminis produziu em relação à utilização de porta-enxertos, onde fala também dos cuidados, o transplante com a muda mais alta, solicitando um enxerto na muda um pouco mais alto também, não fazer a montoa, enfim, alguns detalhes bem importantes que são necessários para a enxertia, ok? Mas agora, então, a gente vai falar sobre o Gungang, pessoal. O Gungang é um material que veio no Brasil com a intenção de unir vantagens de outros materiais. Como eu falei lá no início, o porta-enxerto Xinxiongang, ele é muito tolerante para a Austônia. O Gungang também, ok? Beleza? Então já é um primeiro detalhe. O segundo detalhe do Gungang, eu vou tirar lá do Multiforte. Lembra que eu falei que o Multiforte é muito forte em pironoqueta, em raiz corticosa? Então, o Gungang tem uma altíssima resistência e tolerância à raiz rosada, que já são dois pontos muito fortes. E o terceiro ponto positivo dele é que ele traz um vigor muito equilibrado, um vigor forte, um vigor bom, um vigor suficiente e necessário para fazer a planta produzir muitos quilos. Enfim, esse produto é um produto que tem um pacote, um casamento de genética muito bom, tá? Ele traz um pacote de resistências que eu vou ali nomear como, beleza, TOMV, Fusarium 1, 2, 3, raiz corticosa, Verticillium e tem também resistência aos principais nematóides galha, ok? E de bandeja, então, a gente recebe o vigor necessário que a gente percebe hoje para regiões como o Rio Grande do Sul, talvez na sua região aí de quem está assistindo, esse porta-enxerto se aplique muito bem. Por quê? Eu vou comentar depois algumas características dele, mas principalmente a questão vigor ajuda muito em relação à emissão de novas radicelas e em estrutura de reestruturação de raízes. Quando chega aquele verão de 35, 38 graus, ou quando tem aquela saída de inverno com noites de 10, 12 graus e a planta de tomate quando está enxertada com Gungang, ela não para de trabalhar. Quando tu joga aquele adubo e espera um arranque rápido e uma nutrição mais rápida sobre o material, o Gungang te entrega isso. Então é um material muito bom mesmo. Eu vou comentar um pouco mais dele mais para frente. Agora eu vou falar do nosso segundo lançamento, que é o 6258, tá? SVTX 6258. Esse material está se encaixando como uma luva nas principais regiões do Brasil. Por quê?
Ele tem um pouco mais de vigor que o Xinchongang, tá? Então ele entrega um pouco mais de vigor do que a planta normalmente teria, com internódios curtos, muito equilibrada e com enraizamento muito agressivo. Isso tudo com incremento de alta tolerância à Houstônia. Vamos ver o pacote? Beleza, então vamos lá. TOMV, Fusarium 1, 2, 3, Verticillium, Verticillium 0 e 1 e os nematóides. Aqui embaixo ainda tem o RS, tá? Que é alta resistência à Houstônia, ok? Beleza, pessoal? Agora eu vou passar o slide para vocês, espero que estejam gostando e, por favor, perguntas apresentem no chat que depois a gente entra nelas, ok? Aqui tem umas áreas aqui do Rio Grande do Sul, onde a gente, no ano passado, nós fizemos aqui alguns trabalhos de acompanhamento de emissão de radicelas. E foi muito interessante nesse material, porque num vidro paralelo às raízes do solo, com aproximadamente 20 centímetros da planta, a gente pôde observar num lado a lado, entre gungang e pé franco, uma diferença no sistema radicular monstruoso. Muito mais raiz e principalmente raízes mais fortes e com radicelas mais ativas, vou falar desse jeito, tá? A parte aérea, como vocês podem ver na foto à direita, muito moderada, nada de crescimento explosivo, nada de vigor excessivo, muito equilíbrio entre nódulos curtos e uma frutificação muito interessante mesmo, pessoal. Então, quem não conhece ainda esse material, por favor, procure, tá? Gungang, pessoal, ele tem como eu disse antes já, em relação ao multiforte, o Gungang tem algo na manga, eu vou chamar assim, que é muito importante para nós. Não sei como estão as regiões de vocês, mas se atentem, por favor, ao problema chamado raiz corticosa, a pironoqueta ou raiz rosada. Pessoal, no Rio Grande do Sul é um problema gravíssimo. Antes era só nas estufas, agora já encontramos isso no campo aberto, é um problema grave. Na foto à direita ali, a gente pode ver, à direita da tela de vocês, a gente pode ver a raiz danificada com raiz rosada, com um sintoma do raiz rosada, raiz corticosa. O sintoma aéreo da planta é de murcha, o desenvolvimento dos frutos é muito ruim, fica aquém, a planta acaba se entregando e se debilitando, tá? E o que nós percebemos além dessa questão prática? Muitos produtores nos chamavam, poxa, tá dando Houstônia, tá dando Houstônia. A gente olhava, fazia o teste do copo e realmente aparecia a Houstônia. E aí começamos a perceber, poxa, mas o que está causando uma pressão tão grave? O que está acontecendo? Porque tem alguns materiais que, enfim, tem resistência à Houstônia, que no ano passado estavam apresentando essa questão. E aí a gente foi descobrir que esses materiais que estavam apresentando altos índices de Houstônia não tinham resistência à PL. E aí que nossos materiais se destacam quando juntam e fazem a casadinha resistência à PL e resistência à Houstônia. Porque o que acontecia mesmo com o material que tinha resistência à Houstônia? A pironoqueta entrava, ela abria a lesão, machucava a raiz, posteriormente entrava a Houstônia e prejudicava bastante a produção do agricultor. Então, pessoal, Gungang é a casadinha perfeita, ok? Tem diversas resistências a doenças, mas tem a principal, que é a pironoqueta, a raiz rosada, e tem também alta tolerância à Houstônia. Beleza, pessoal? Mas é aqui no Rio Grande do Sul, aonde mais? Então, vou mostrar uma foto aqui do Paraná, do Faxinal, nosso amigo e colega William, tá? Que também enfrentou esse problema lá e enfrenta muito lá, seja em estufa, seja em campo aberto. Então, por favor, se atentem a esse sintoma. Na próxima foto, aqui do nosso amigo Daniel Almeida, dá para identificar bem a raiz rosada depois de lavada. Realmente a raiz rosa é muito fácil de identificar. E isso aqui, pessoal, abre problema para as outras doenças. Abre problema para um processo muito prejudicial às plantas, ok? Então, pessoal, ponto forte do Gungang: resistência à pironoqueta, resistência à Houstônia, alto vigor, muito equilíbrio, tem uma altíssima performance para as oscilações de temperaturas e estresse de planta e também tem uma altíssima tolerância a solos salinos, ok? Agora eu vou passar para o próximo slide e aí a gente vai fazer o posicionamento técnico dele. Eu vou ser um pouco repetitivo, mas é muito importante porque eu preciso e a gente precisa que vocês gravem os principais detalhes desse material. O porta-enxerto com melhor equilíbrio vegetativo e generativo, é o que eu disse. Enfim, é um pacote genético e vegetativo muito interessante, muito equilibrado e transmite o que a gente precisa. Força com entrenódios curtos, não é tão prejudicial ao estresse climático, porque a planta emite radicelas bem agressivas e acaba mantendo a planta vigorosa, a planta translocando seiva, enfim, e ativa, tá?
especialmente indicado para manejos integrados de raiz corticosa e raça 3 de murcha de Fusarium. Pessoal, isso aqui para regiões onde é que tem a raça 3 de murcha vai ser um espetáculo. Se já tem na região, melhor, mas se não tem, por favor, procurem um fornecedor sêmenes e testem esse material, porque vocês vão se espantar e vão se admirar demais com o resultado desse material, beleza? Apresenta resistências intermediárias à murcha bacteriana, que é o que a gente já vinha falando, né? E eu diria assim, essa apresentação de resistência intermediária, a gente está sendo muito modesto, tá? Porque eu tenho áreas aqui no Rio Grande do Sul, onde o gungang foi o material que mais resistiu à entrada de Haustonia ou em murcha bacteriana, beleza? Ele, na verdade, exige um rigoroso manejo integrado da doença. Enfim, pessoal, ele é um pacote completo para os nossos agricultores, ou para você, produtor que está aí. Maior tolerância a esses flutuantes, é o que eu falei, pessoal. Para solos salinos, para solos muito batidos, para solos onde a gente não tem um controle nutricional tão positivo, que a gente sabe que muitas vezes a gente acaba pecando por excesso e não por falta ou por pouco adubo, a gente joga mais do que devia, esse material se adapta muito bem. O sistema radicular dele é muito forte, beleza? E agora, pessoal, eu vou falar do segundo lançamento, que é o SVTX6258, tá? Já dei algumas características dele no slide passado em relação às resistências e tolerâncias do material. E agora eu vou falar sobre o posicionamento dele. É um porta-enxerto generativo, tá? Com enraizamento muito agressivo. Vocês vão ver nas próximas fotos como é o sistema radicular desse material. E melhor vigor do que outros materiais. Enfim, ele transmite um pouco mais de vigor do que o cavaleiro. Então, para regiões de campo aberto, isso é muito interessante, porque a gente consegue ter o material mais na mão, mais na nossa alçada, mais no nosso controle. Então, o material não escapa, né? Especialmente indicado para campo aberto e estruturas de ambiente protegido de ciclo curto, ok? Justamente devido ao seu vigor, beleza? Particularmente é recomendado para o manejo integrado de murcha bacteriana e da raça 3 de Fusarium. Pessoal, esse é um dos materiais, igual ao Xinjiang, que para murcha bacteriana é um dos que mais tolera, um dos que mais resiste a esse problema, beleza? Vamos passar para o próximo slide. Aqui a gente vai ter uma ideia de vigor dos materiais, tá? Sendo que o primeiro material à esquerda de vocês é o gungang, mostrando altíssimo vigor. O segundo material da esquerda para a direita é o 6258, o qual transmite um pouco mais de valor do que o cavaleiro. O terceiro é o Xinjiang, transmitindo o valor do cavaleiro. E o quarto é o multiforte, que tem um alto vigor também. Aqui nessa imagem é muito bacana de ver, pessoal, porque a gente tem uma ideia de vigor, né? Então a gente pensa, poxa, é muito, é pouco, é médio. E nessa foto a gente consegue ver umas médias de vigor entre plantas, beleza? Agora, na próxima foto, eu vou falar um pouco sobre o sistema de raízes, mas muito objetivo também. Onde na foto à esquerda, onde no material à esquerda, o número 4 ali, nós temos um sistema de raiz de pé franco, beleza? Do Compact. Olhem e observem se chama a atenção para vocês o material número 2 ali. Vejam a quantidade de raízes que tem nesse vaso. É muita raiz, é muita radicela. O Xinjiang também tem bastante, o gungang também tem bastante raiz, mas o 6258 tem um sistema radicular muito agressivo. Beleza, pessoal? Então, tem aqui um comparativo de enraizamento também. Aqui nessa próxima foto, a gente vê direitinho, a gente quis dar muito essa ênfase aqui. O material pé franco, o material 6258 e o material gungang, ok? O 6258 com sistema radicular mais agressivo, o gungang um pouco mais agressivo, e o Compact, então, com o sistema radicular de pé franco. Pessoal, raiz é importante no negócio, sim ou não? Depois o Jorge vai poder comentar um pouco sobre isso, mas é a boca da planta, né? É simples, é objetivo, mas é a mais pura verdade. Se não tiver raiz, a planta não come, não produz e o produtor não vai colher não, hein? Então, se nós tiver raiz, nós temos produção. Então, hoje a gente fala muito. Vai no campo olhar tomate, não olhou raiz? Cara, não sabe o que vai fazer, né? Então, a primeira avaliação é ver se a planta tem raiz e para ver qual é o estado dessas raízes. Beleza, pessoal? Enfim, eu vou passar agora a palavra de volta para o Jorginho. Espero que tenham gostado. Foi bastante rápido, bastante prático e objetivo, mas fico à disposição aí. Qualquer coisa, mandem no chat ou fiquem com o meu telefone celular ou o WhatsApp aí, tá ativa para a hora que quiserem, ok? Obrigado, pessoal. Valeu! Obrigado, Carlos. Estou de volta. Na verdade, não é valeu não, Carlos. Ainda tem a parte das perguntas que você vai responder no final. Mas, bom, o Carlos fez uma apresentação bastante sucinta sobre os resultados, os nossos últimos resultados ao longo desses 2, 3 anos que nós estamos desenvolvendo esses porta-enxertos, tá?
E o Carlos falou bastante sobre as características particulares de cada um dos dois porta-enxertos. Nós enfatizamos bastante uma característica, é a capacidade de combate desses porta-enxertos contra patógenos de solo, que é uma das características que nós trabalhamos muito bem, até porque nessas condições tropicais e subtropicais isso é determinante na adoção da tecnologia, né? E só para relembrar, o 6258 é um material que apresenta uma capacidade bastante grande de responder a pressões diferentes de murchadeira, então é um material que agrega bastante no segmento de Xinjiang, né? E no caso do Gungang, é um material que apresenta um equilíbrio um pouco melhor, principalmente porque confere um vigor melhor, tá? Mas o ponto mais importante que o Carlos comentou de tudo isso é basicamente a questão do enraizamento, tá? Que é fundamental quando a gente fala em rootstock, tá? Em porta-enxerto. Carlos, você passa para o próximo slide, por gentileza? Passei. Ainda não. Eu acho que o meu está travado, Carlos. Excelente, Carlos. Perfeito. Então, pessoal, assim, obviamente a gente está introduzindo esses conceitos depois da apresentação do portfólio, mas é importante que exista uma uniformidade dentro da forma como nós utilizamos os conceitos dentro da enxertia, de porta-enxertos, tá? Então, assim, dentro de todo esse negócio de porta-enxertos, nós utilizamos basicamente duas terminologias, tá? Porta-enxertos do segmento generativo e porta-enxertos do segmento vegetativo, tá? Na verdade, assim, não existe realmente uma coisa ou outra, tá? Existe um equilíbrio entre o porta-enxerto generativo e o vegetativo. Quando se fala generativo, isso quer dizer que o porta-enxerto favorece a floração e a produção, tá? Então, é indicado para cultivos curtos. Então, vocês, de repente, sabem que precisam ter a primeira penca mais cedo. Só que, ao mesmo tempo, vocês não vão conseguir colher por muito tempo. Então, assim, o porta-enxerto generativo foi desenvolvido para isso, tá? E no caso do porta-enxerto vegetativo, é para favorecer o vigor e a longevidade das plantas, tá? Imagine, por exemplo, aquele frio da Europa em que você precisa produzir dentro de uma estrutura de ambiente protegido, tá? Não adianta você ter um porta-enxerto generativo porque não vai produzir. Então, é importante que tenha um material que dê longevidade, tá? Como, por exemplo, hoje é o DR0141TX, né, que é o mais vigoroso que existe dentro do nosso portfólio, tá? Como é o Maxiforte também, que foi desenvolvido para essas condições, tá bom? Mas uma informação extremamente importante é que não adianta a gente esperar que um porta-enxerto vai conferir vigor à parte aérea, tá? Não é bem assim que funciona. Obviamente, ajuda bastante, mas o que realmente determina o vigor, a expressão desse vigor, é a cultivar comercial, tá? Se você tem uma cultivar comercial que tem um vigor extremamente fraco, o incremento do porta-enxerto não vai ser assim tão agressivo, tá bom? Então, é importante lembrar que esse equilíbrio depende muito das necessidades do produtor, tá? Das necessidades do negócio do produtor. Ele quer uma produção um pouco mais curta e precoce ou uma produção mais teoricamente tardia e mais longeva, tá? São questões que a gente busca responder todos os dias, tá bom? Carlos, o próximo slide, por gentileza. Esse delay é porque você é colorado, né? Pois é, cara, não tá me ajudando muito o negocinho aqui, não, hein? Mas daqui a pouco vai, hein? Foi aí? Ainda não, Carlos. Logo, logo. Agora? Então, pessoal, quando a gente fala em porta-enxerto, a tradução em inglês, como se utiliza em inglês, é rootstock, tá? Por que se chama rootstock? Porque uma tradução literal seria estoque de raízes, tá? A principal característica de um porta-enxerto é exatamente isso, essa capacidade de emissão de radicelas, tá? E isso é tudo dentro do nosso negócio de porta-enxertos, porque não adianta. Imaginem, por exemplo, vocês querem engordar um gado, pode ser até um Nelore, mas cheio de afta, tá? Não adianta, não vai engordar, tá? Ou com azia, tá? E a parte funcional de uma planta sempre vai ser o sistema radicular. É muito mais refinado do que isso, pessoal. É aquilo que quando a gente estudava no primário, o pessoal chamava de pelos absorventes, tá? Hoje são as radicelas, que são esses pelinhos que vocês podem ver nessa foto à direita aqui, tá? Então, é importante que essa pilosidade exista dentro do sistema radicular ou a planta não funciona, tá? E o grande erro que nós cometemos em campo aberto é que às vezes a gente costuma
como acontece em reserva, muitas vezes, por exemplo, a gente costuma queimar todos esses pelos absorventes e achar que a planta vai fazer todo o trabalho de assimilação e translocação de nutrientes e água. Não vai fazer isso, vocês sabem disso, né? Então, assim, o porta-enxerto agrega isso, essa capacidade de enraizamento que é extremamente vigorosa, tá? E essa é a grande vantagem dos porta-enxertos. Próxima, Carlos. Então, pessoal, só para resgatar o que o Carlos falou sobre o sistema radicular, ambos os materiais, SVTX6258 e Gungang, trazem dentro do nosso negócio esse gigantesco potencial de emissão de radicelas, tá? E essa pilosidade, como eu falei, é extremamente importante, porque vocês devem lembrar que, primeiro ponto, a raiz é uma bomba hormonal, tá? Ah, mas eu uso hormônio externo, eu uso hormônio em saquinho de 1 quilo. Não é assim que funciona, tá? Para a planta se restabelecer, é necessário que exista um equilíbrio hormonal e, fundamentalmente, esse equilíbrio hormonal, que são citocininas, são sintetizadas quando ocorre a formação das radicelas, tá? Então, assim, às vezes a gente pensa, nossa, mas tem uma planta que não está florescendo. Se não está florescendo, está abortando, o problema não é necessariamente aéreo, mas é na emissão dessa pilosidade, que são as radicelas do sistema radicular, tá? Essa é a parte funcional de uma planta, de qualquer planta, tá? Isso daí é básico, tá? Pessoal, então, deem uma olhada no sistema radicular do 6258. Essa foto maior aqui, a gente resgatou um pouco mais alguns detalhes do 6258, que apresenta essa emissão de radicelas extremamente agressiva e que traz esse benefício todo para a parte aérea, tá? Próximo, Carlos. Aquelas fotos anteriores são da Estação Experimental de Paulínia, onde a gente desenvolve alguns trabalhos muito particulares em torno da enxertia, tá? E, pessoal, alguns exemplos práticos do que acontece. Nosso amigo Daniel Henrique, uma vez nos mandou um problema bastante sério lá da região de Barbacena, que a planta estava murchando verde. Você sabe que esse planta murchando verde é um sintoma bastante ruim, né? Ou pode ser cancro, mas pode ser fundamentalmente murcha bacteriana causada por Houston, né? E de repente ele mandou ele foi avaliar esse campo, ele viu que as plantas estavam murchando como se fosse o padrão de Houston, né? Isso em plantas enxertadas, tá? Vocês estão vendo que são plantas enxertadas. Mas quando assim o Daniel arrancou a planta, olha uma característica interessante que ele viu da planta, tá? Não tem sistema radicular, tá? Por alguma condição muito particular daquela região, o sistema radicular foi suprimido, tá? Então não adianta, tá, pessoal? Se não tem sistema radicular, não adianta esperar que a planta faça milagre, né? Nesse caso, o Daniel estava preocupado se era a perda de efetividade do porta-enxerto, mas não é, tá? A planta apenas não tinha boca para alimentar uma estrutura aérea tão vigorosa como essa que vocês estão vendo na foto, tá? E olha só, a ausência absoluta de pilosidade nesse sistema radicular. É lógico, né? Se o sistema radicular não está à vontade, não vai soltar pilosidade nunca, tá? Esses são os erros que nós cometemos no dia a dia. Ou talvez na verdade, a gente omita algumas coisas, mas as coisas são bastante básicas dentro daquilo que a gente vê no campo, tá? Próximo slide, por gentileza. E aí, pessoal, com uma grande frequência, nós recebemos várias reclamações, tá? Ou observações de que há uma possível quebra de resistência dentro do nosso portfólio, dentro dos nossos produtos mais famosos, que é o Xinxiang, tá? Então, nós vimos relatos em Barbacena, tá? Em Pati do Alferes, Caxias do Sul, Faxinal, enfim, Montemor, em qualquer região, a gente recebe bastante relatos de quebra de resistência, tá? E é importante a gente comentar um pouco sobre isso, porque a nossa proposta é também uma proposta de trazer materiais que tenham a natureza de combater o problema da murcha bacteriana, tá? Então, é importante conhecer um pouquinho das coisas que estão acontecendo no campo, tá? Eu queria falar um pouco sobre isso aí. Realmente, o que nós estamos falando é sobre a quebra de resistência do Xinxiang, que é um material com a reputação de ser o material mais resistente do mercado. É isso que está acontecendo? De repente, nós perdemos a genética? Claro, você passa o slide para mim, por favor? Pessoal, esse é o ponto muito importante, tá? Aquela frase bastante famosa de que uma andorinha só não faz verão é verdadeira até para porta-enxertos, tá? Por quê? Porque não é simplesmente a genética que vai trazer todas as respostas que a gente precisa, tá? No caso particular da murcha bacteriana, isso é muito importante, tá? Existe um negócio bastante complicado que chama variabilidade do patógeno, tá? Então, assim, não adianta falar que não existe, na verdade, uma Houston solanaceana apenas, tá? Existe uma variabilidade muito grande de norte a sul, especialmente nessas nossas condições subtropicais e tropicais, tá?
Então, assim, é importante lembrar que quando a gente adota um porta-enxerto, não adianta a gente colocar e imaginar que essa é a solução de todos os problemas, porque não é, tá? Nós temos que considerar a variabilidade do patógeno, né? Se esse porta-enxerto aguenta esse patógeno específico de uma determinada região, né? Nós temos que preocupar com as práticas culturais, tá? Que são muito importantes. O que são práticas culturais? Vocês podem ver aqui, por exemplo, tá? Esses são alguns exemplos do que a gente vê aí no campo, tá? Que, assim, o pessoal tem utilizado porta-enxerto, tem replantado porta-enxerto em cima de sucos que já tiveram problema da doença, tá? Isso não adianta, tá, pessoal? Então, algumas práticas culturais são muito importantes. Nesse caso das fotos do centro, vocês estão vendo, foi uma observação do Flávio, que achei interessante, aqui o pessoal acabou fazendo microsuco, sabe? Onde acumula água, tá? Como é que a gente vai conseguir fazer com que a resistência de um Xingungue se expresse se a planta está sofrendo, né? Se já existe um potencial, uma pressão gigantesca do patógeno, e ainda a gente constrói uma caminha para o patógeno crescer e se desenvolver, tá? Não dá, tá, pessoal? Então, prática cultural é muito importante, tá? E outro ponto importante é o tal do manejo integrado da doença, que é importantíssimo, tá? A maioria das vezes a gente se esquece um pouco do manejo integrado da doença, mas isso aí são princípios de Herbert Wetzel, que vocês conhecem muito bem, tá? Que é erradicação, evasão, proteção, imunização, terapia, tudo isso é adequado à tecnologia de porta-enxerto, exceto a terapia, porque não tem o que fazer. Você não tem mais o que fazer. Os meus comentários, beleza? Mas eu posso dizer o seguinte, tá? O manejo da mancha bacteriana é importante conhecendo o patossistema. Na verdade, assim, tem diferentes tipos, a Houston, ela tem de 5 a 6 raças, tá? De Biovar. 5 a 6 raças, desculpa. E cada uma dessas raças tem biovares diferentes, beleza? Então, tem ali dentro filótipos diferentes de acordo com a origem geográfica dos isolados. Então, tem lá dentro, por exemplo, biovares de origem asiática, americana, África, Indonésia, enfim. A biovar de cada raça de murcha bacteriana tem origem diferente. E cada espécie de tomate pode ser mais ou menos infectada a cada uma delas. Ou seja, se nós tivermos porta-enxertos com resistência a maior número de biovares de raças de murcha bacteriana, a gente vai ter materiais mais completos. E é aí que o Jorge ia chegar na conclusão lá embaixo. O Xinxiangang, ele tem uma resistência e uma tolerância maior a diferentes biovares, porque ele é um material mais completo, tá? Enfim, ele expressa mais resistência no nível desejado, dada a ampla variabilidade do patógeno e influência do ambiente na patogenicidade e na expressão dos sintomas, colocando em risco o programa do manejo integrado quando a enxertia é adotada como medida única de controle. Então, pessoal, vou falar assim, a murcha bacteriana não é só o porta-enxerto que vai resolver. É a rotação de culturas, é o manejo de solo, é a aplicação e o trabalho assertivo de patógenos favoráveis às doenças, tá? Que hoje tem diversas aí no mercado e é interessante a gente buscar esse recurso. E, enfim, o 6258, como o Xinxiangang tem uma resistência muito boa, porém, murcha bacteriana é manejo, não é só material, não. No slide anterior, o Jorge comentou, se a gente plantar o Xinxiangang ou qualquer outro material dentro de um foco de Houstônia, possivelmente a gente vai ter problema. Então, pessoal, é manejo. Como fazer um manejo melhor? Enfim, busquem lá dentro do site também, lá tem material para 3, 4 horas de leitura com uma técnica, com índices e informações técnicas muito importantes, beleza? Eu vou passar o slide aqui agora. E aí a gente vai ver o que o Jorge nos vai apresentar agora. Ele ia falar sobre sintomas e sinais de murcha bacteriana. Então, o mais fácil, mais simples e mais utilizado hoje é essa foto à direita, onde a gente faz o teste do copo. Primeiro, a gente chega no campo e vê a planta murcha, com frutos mal desenvolvidos. Normalmente, no início dos sintomas, as plantas murcham durante a hora quente e recuperam um pouco na hora mais fria do dia. Enfim, se a gente arrancar a planta e ver no triângulo delas a inserção mais escura, é recomendado sim fazer o teste do copo. O teste do copo a gente acaba cortando parte do talo próximo ao solo e aí a gente mergulha ali num copo transparente, é claro, com a parte para dentro da água, cheio de água, e a gente espera sair dele esse líquido que é, enfim, proveniente da murcha bacteriana, ok? Beleza? Equívocos recorrentes no campo, isso o Jorge já falou um pouco antes, pessoal.
Eu vou falar de novo, a montoa, que é muito normal, alagamento, enfim, transplantar a muda com o cavaleiro muito próximo ao solo. Pessoal, é bem complicado, é bem difícil. Deixar a folha baixeira encostar no solo, tem grandes chances aí da gente ter a nossa lavoura infestada com Houstônia, beleza? Pessoal, a Seminis também está fazendo agora um trabalho de isolados de Houstônia, onde diferentes regiões de todo o Brasil estão enviando plantas com Houstônia para a Seminis, onde a Seminis isola esses biovares e acaba introduzindo instigando essa biovar no cultivo dos porta-enxertos, onde aí sim a gente consegue identificar qual está onde e aí sim a gente consegue recomendar o melhor porta-enxerto para aquela realidade, beleza? Aqui tem alguns resultados experimentais isolados de Paulínia, onde o Jorge aqui ia nadar e teria grande prazer em falar sobre isso aqui. Eu vou tentar representar um pouco, mas já dá para ver que ali o Xinxiangang, o 6258 e o Gungang em verde representaram, enfim, aí resultados muito interessantes, tá? Com baixíssimas infestações de Houstônia. Lembrando que a nota 9 é a pior nota e a nota 1 é a melhor nota, ok? Aqui, pessoal, a gente vai passar para um segundo resultado, com resultados de Arthur Nogueira, tá? Onde aqui a gente tem o cheque, que é o Compac, ok? Onde já apresentou no 7º dia a infestação total, sendo que outros materiais não resistiram. Então, aqui tem uma resistência que tem uma biovar mais forte, enfim, e mais, vamos dizer, agressiva do que alguns materiais. Por isso é importante o manejo, tá, pessoal? Lembrando que essa biovara aqui ela foi introduzida no vaso sem nenhum manejo e, enfim, se o material aceitar, ela vai se desenvolver dentro do material, ok? Manejo da murcha bacteriana e resumo das principais mensagens. Aqui está a parte mais importante e que bom que o Jorge expôs ela dessa maneira, porque eu vou repassá-la para vocês. A Houstônia apresenta alta variabilidade. Nenhum porta-enxerto é imune à grande variabilidade do patogênio, tá? Isso é importante, pessoal. Nenhum porta-enxerto é imune. A gente precisa fazer manejo. A gente precisa buscar o melhor material? Sim, mas precisa fazer manejo. Por ser um complexo, o manejo da murcha exige a aplicação de um conjunto de técnicas e ações integradas, as quais o Jorginho ia aderir muito bem, mas a gente já sabe também. Pessoal, primeiro, a muda de qualidade, o enxerto alto, o transplante alto, sem amontoa, sem deixar a folha encostar. Antes de mudar, a gente tem que saber o que foi feito naquela área. Teve a rotação de culturas? Teve alguma indução de patógenos favoráveis para o nosso sistema? Ok, beleza, então sim. A resistência é comparativa, variando de pouco resistente a altamente resistente. Inclusive, eu vi que já entrou uma pergunta no chat em relação a esse assunto e depois a gente vai responder, tá? Mas a resistência, ela é sempre comparativa. Ela pode ser pouco resistente ou altamente resistente. Nunca vai ser imune, tá legal? O controle da murcha bacteriana, que se caracteriza fundamentalmente como função epidemiológica, é um problema essencial populacional. Por que a gente diz isso, pessoal? Porque normalmente a murcha bacteriana ela se demonstra mais nas partes mais baixas, nas partes mais fáceis de alagar, porque é ali que tem a maior população da bactéria, tá? É ali que tem a maior quantidade essencial de biovar que afeta o nosso sistema. Beleza? O sucesso da tecnologia depende de uma equipe multifocal. Comunicação, qualidade técnica, ciência, disponibilidade, gerenciamento de portfólio. Principalmente, o Jorge até deixou em vermelho ali muito bem a comunicação. Pessoal, a gente tem uns embaixadores Seminis dentro de cada estado desse nosso Brasil aí. Se alguém não tem o contato, por favor, procura a Seminis, entre em comunicação com esses embaixadores, porque esses são as pessoas que mais conhecem a enxertia da nossa região. Então, procurem eles e busquem recomendação de material, e busquem manejo, e busquem o que fazer para as suas áreas com esses embaixadores. Legal? Então, pessoal, agora eu vou abrir aqui para perguntas, tá? Disponível para o que precisar. E eu vou passar agora as perguntas do chat. A Dani vai me ajudar. E onde eu puder, enfim, estar contribuindo, também já deixo o meu e-mail e o Jorge deixou o e-mail dele ali também para qualquer necessidade. Beleza? Busque um profissional Seminis, busque um embaixador de enxertia Seminis, que com certeza vocês vão estar muito bem suportados. Legal, pessoal?
Obrigada, Shor. Obrigada aí por todo esse tempo com a gente, por todo esse conteúdo que você transmitiu. E agora vamos passar aí para as perguntas. Então, eu tenho uma primeira pergunta, que é com relação à tolerância. A tolerância do Gungang do 6258 não são intermediárias? Então essa pergunta foi do Robson, né? Nosso amigo Robson, inclusive já foi colega do Robson. Robson, a questão de tolerância e em relação intermediário ou altamente tolerante, o Jorge ia falar muito bem nessa apresentação aí. Mas num resumo muito objetivo, eu sinalizo o seguinte: eu vou voltar lá para o complexo de resistências dos nossos materiais, e aí sim eu vou conseguir explicar da melhor forma possível e principalmente mais entendível. Estou chegando já, vou estar com um pouquinho de delay, mas já estou chegando aqui, tá? Beleza? Então, eu espero que já estejam vendo minha tela, né? O Gungang, por exemplo, ele tem alta resistência HR ali, para TOMV, Fusarium 2 e 3, PL, Verticillium, e tem resistência intermediária a Ralstonia galhas, MA, MI, MJ, ok? Aí eu tenho um outro material, 6258, que ele tem alta resistência, novamente, até OMV, Fusarium 2, 3, Ralstonia, que é o RS, tá? Desculpa, Fusarium, Verticillium, e intermediária para Ralstonia, MA, MI, MJ, que são os nematóides. Então, o mesmo material ele pode ter alta resistência ou resistência intermediária, variando da sua doença, enfim, variando do seu potencial genético à doença. Beleza, Robson? Qualquer coisa, estamos à disposição. Espero que tenha te respondido. Beleza? Ok, agora a próxima pergunta é com relação a vigor. O vigor do Gungang é igual ao do Multiforte? O nosso amigo Cleiton Casagrande de Nova Araçá, Rio Grande do Sul. Esse cara aí já colheu mais de 600 caixas por meu pé e está num projeto muito bacana. Obrigado pela presença, hein, Cleiton? Pessoal, Cleiton, o vigor do Gungang, tá? Ele é um pouco superior ao Multiforte, beleza? Ele é um pouquinho mais vigoroso ao Multiforte, mas não em relação ao vigor inicial ao arranque, não. Ele vem muito parecido com o Multiforte, no início, e no final, no enchimento de fruto, no estabelecimento da ponteira, aí que ele se destaca um pouco mais. Ele é um pouco mais vigoroso que o 62, que o Multiforte. Então, Gungang um pouco mais vigoroso ao Multiforte, beleza? E aí, mais uma pergunta que a gente tem com relação ao nome. O 6258 vai ter nome ou vai continuar sendo chamado com código? Essa pergunta aparece muitas vezes e a gente encontra isso muito no campo produtor. Enfim, sempre tem essa imagem de que número é código e depois vai vir um nome, mas a resposta é não. Na verdade, o nome desse material já é 6258. Esse material é um material importado, é um material que já é comercializado fora do Brasil há muito tempo, é um material trabalhado na Europa há muitos anos já e o nome dele é 6258, tá? Enfim, guardem essa sigla SVTX 6258, anotem o número 6258. A gente sabe que tem muitos números aí que a gente guarda durante o dia, ou semana, ou ano, mas guardem esse número, o porta-enxerto 6258, tá? Esse é um material que vai fazer muita diferença na área de vocês e obrigado pela pergunta. Importante essa pergunta. E aí, a última aqui é se a gente pode fazer esse evento novamente. Nossa, ótima pergunta, será um grande prazer e é o nosso objetivo. Tá lá naquela questão quando o Jorginho colocou em vermelho a comunicação, tá? A CNSV entende, conhece e reconhece que esses eventos são muito importantes e através desses eventos que são a nível nacional, nascem outros eventos regionais. Então, com certeza, dentro de cada região, a sequência dos embaixadores é promover esses mesmos eventos de divulgação técnica, de compartilhamento de informações, específica e pontual para dentro de cada região, porque senão o Brasil é muito grande, né? Então, é difícil falar no macro. É mais positivo e, desculpa, mais pontual a gente falar e ter mais afetividade sobre a região em específico. Então, sim, procurem a SEMIS, pessoal, procurem o técnico, procurem o RTV, procurem o MD, procurem o embaixador, procurem quem trabalha com SEMIS e com certeza vocês estarão bem posicionados em relação à informação de materiais. Certo, pessoal?
Bom, pessoal, foi um grande prazer. A Seminis está à total disposição. Essas ações, sim, daqui a pouco vai ter uma nova agenda de um novo evento, sim, provavelmente a nível regional. Então, fiquem atentos para as redes sociais e para as comunicações da empresa, porque logo, logo vai ter mais informação chegando, ok? Da minha parte, muito obrigado. Foi um grande prazer estar aqui com vocês e seguimos e até logo, então, ok?